Chega junto que eu vou lançar a braba. Terror na Bolívia. Tite é internado. Chefe de cozinha da delegação submetido à cirurgia e ônibus apedrejado após a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Flamengo acerta com o atacante equatoriano Gonçalo Plata e tenta chegar a um acordo com o Al-Sadd do Catar para ter o atleta para o primeiro confronto com o Bahia pela Copa do Brasil. Atacante Pedro e meia Gerson são convocados pelo técnico Dorival Júnior para as eliminatórias pela seleção brasileira. E a diretoria anuncia renovação com o goleiro sensação da base. Te preparem, a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar o sininho nas notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Rapaz, e que viagem foi essa para a Bolívia, hein? A gente teve material nosso roubado, graças a Deus conseguimos recuperar. Foi aquele jogo tenso diante do Bolívar. Aliás, o Flamengo classificou, mas classificou perdendo por 1-0, novamente sofrendo gol de jogada aérea, inclusive gol muito parecido com o primeiro gol do vexame para o Botafogo pelo Brasileirão. O Flamengo tem que o quanto antes resolver esse problema no sistema defensivo, hein? Tudo bem, tá classificado, beleza, é o que importa, a gente tem que passar, se não for na técnica, se não for na tática, tem que ser na raça, na disposição, na entrega, no sacrifício, mas com menos emoção, né? Para a nação rubro-negra. Meu Deus, dos últimos 6 jogos do Flamengo, foram 4 derrotas e apenas uma vitória, justamente a da partida de ida, com o Bolívar no Maracanã. O Flamengo pode e tem que fazer mais, né? O pior momento do técnico Tite, sem sombra de dúvida. Mas apesar da classificação, houve diversos problemas, principalmente por conta da altitude. Um deles não tem nada a ver com a altitude, tem que ver com mau caratismo, porque um grupo de torcedores do Bolívar atacou um dos ônibus do Flamengo na saída do estádio. Os ônibus, eles têm que ficar do lado de fora, porque não há um estacionamento, né? Então, o que acontece? Os jogadores saem e entram no ônibus já na rua, já do lado de fora do estádio. E apesar do isolamento da polícia local, da polícia boliviana, um grupo de torcedores ainda assim conseguiu interceptar, emboscar os ônibus, até porque eles precisam sair dali, né, para pegar a rodovia que sobe até o aeroporto de El Alto, que fica a 400 metros acima de La Paz, que já fica a 3.600 metros de altitude. E como se tem só uma rodovia, tem só um caminho, né, esse grupo de torcedores do Bolívar, inconformados com a eliminação da equipe na Copa Libertadores, emboscaram os ônibus do Flamengo e apedrejaram um dos ônibus. Felizmente, ninguém se machucou, mas todo mundo já sabe, houve um grande susto com relação ao técnico Tite, que se sentiu mal após a partida, ele que foi constatado uma arritmia cardíaca, foi conduzido de avião de volta para o Rio de Janeiro. No Rio, ele foi submetido a exames que constataram uma fibrilação atrial, e com isso ele teve que ser internado. Inclusive, continua internado, mas são boas as notícias. O último parecer oficial do Flamengo deu conta de que o técnico apresentou boa evolução clínica com o tratamento instituído. A arritmia foi revertida e o ritmo cardíaco normalizado. E a alta está prevista para amanhã, ou seja, neste sábado, com recomendação médica de repouso por 48 horas. Desta forma, o treinador não acompanhará a equipe no treino deste sábado e no jogo de domingo, com o Red Bull Bragantino no Maracanã. O retorno ao CT previsto para a segunda-feira. Matheus Bach, filho e auxiliar do treinador, vai comandar a equipe, portanto, diante do Red Bull Bragantino pela 24ª rodada do Brasileirão. Graças a Deus, né? Porque coração é algo sempre muito preocupante. Mas no quadro anterior, inclusive, né, no parecer anterior oficial do Flamengo, havia sido atrelada essa situação do Tite, esse mal-estar do Tite, à altitude. E não foi só o Tite, não. O chefe de cozinha da delegação apresentou um quadro de apendicite, teve que ser submetido à cirurgia de urgência, né? Inclusive, tanto ao Tite quanto ao chefe de cozinha, a gente deseja um pronto restabelecimento e recuperação o mais rápido possível para ficar 100%, sem nenhuma sequela, né? Mas que preocupa essa situação, preocupa, né? Algumas pessoas sentem mais que outras e de diversas formas diferentes os efeitos da altitude. Mas, meu irmão, que isso, hein? Nossa Senhora, ainda bem, né? Nada contra os bolivianos, que inclusive, né? Esse grupo de torcedores, lógico, que não traduz
a realidade da torcida do Bolívar, muito pelo contrário, né? Não há nenhum clima hostil, nunca houve, né? Eu fiz vários jogos em La Paz e nunca houve clima hostil, né? E até me surpreendeu essa atitude, né? E com certeza não são torcedores, são marginais, travestidos de torcedores, assim como o grupo de torcedores do Peñarol, que roubou, né, os pertences da nossa equipe, né? Graças a Deus a gente conseguiu reaver com a ajuda da polícia boliviana e também, né, do jornalista boliviano que também nos ajudou, né? Mas com certeza também isso não traduz a realidade da torcida do Peñarol. A gente espera, né, que fatos como esses não se repitam, né, na sequência do Flamengo na Copa Libertadores, até porque tem um confronto com o Peñarol, né, nas semanas dos dias 18 e 25, respectivamente, no Maracanã e no campeão de siglo em Montevidéu. Mas quero saber a sua opinião a respeito, deixe abaixo o seu comentário. E já estou aqui, né, de volta a São Paulo. Ainda vou pegar um busão para o Rio de Janeiro amanhã pela manhã. Tem mega live, né? Não perca o nosso pré-jogo do Mundial Sub-20, Flamengo, que vai decidir com o Olympiacos o título mundial, portanto, da categoria. Felipe Luiz estará à beira do gramado e tenho certeza que a nação vai abraçar o Mengão para conquistar esse que com certeza será um importante título. É um título inédito para a base rubro-negra e vamos com tudo, né? Todo apoio aí ao Felipe Luiz. Lembrando que Lohan, que estava em La Paz, vai ficar à disposição. Ele não entrou em campo, não foi utilizado pelo técnico Tite, então vai ficar à disposição do Felipe Luiz para esta partida e existe até a possibilidade de que ele seja titular. Além dele, Chola, que também chegou a ser utilizado no time de cima na composição do banco de reservas, e Matheus Gonçalves também são outros jogadores que ficam à disposição para a composição da equipe. Enquanto isso, o Flamengo também fazendo o seu trabalho com relação à base e mantendo uma das principais peças da conquista do Brasileirão Sub-20 do ano passado. O herói da conquista do título diante do Palmeiras na disputa de pênaltis, Diogo Alves. Ele que era conhecido como Francisco Diogo e é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu de 2019 e desde o ano passado foi incorporado de maneira definitiva ao elenco de profissionais do Flamengo. Ele que é uma das opções para a meta rubro-negra, juntamente com o titular Agostinho Rossi. Que partidaça do Rossi ontem, aliás, já há bastante tempo, né? O Rossi vem se configurando em um dos principais jogadores do Mengão. E que continua assim, que evolua ainda mais, né? O Rossi realmente está aprendendo o que é vestir o manto sagrado, ele está assimilando o espírito rubro-negro, né? Com certeza, né? E o Diogo Alves, né, que renovou o seu contrato, jogador de apenas 20 anos, mas que já é a terceira opção para a meta rubro-negra. O substituto imediato do Rossi é o Matheus Cunha, inclusive é o goleiro do Flamengo nas Copas, e o Diogo Alves acertou a sua renovação até o final de 2026. A multa rescisória ficará definida em 50 milhões de euros. O jogador está muito contente por permanecer, mesmo tendo saído da equipe sub-20 e não tendo tido oportunidades no time principal. Mas eu acredito que isso será questão de tempo. Por exemplo, no Carioca do ano que vem, é muito provável que o Flamengo permaneça com a programação dos últimos anos, por exemplo, utilizando uma equipe alternativa, e por que não? Teremos aí a presença do Diogo Alves, né, na equipe principal do Flamengo, no time de profissionais do Flamengo. O garoto merece, né? E parabéns aí à diretoria rubro-negra pela iniciativa, né? Afinal de contas, o contrato dele estava terminando e havia até uma apreensão se ele poderia sair de graça do rubro-negro, né? Que é um grande goleiro, um baita goleiro. O Flamengo realmente tem que valorizar, receber um aumento de salário, vai ter um aumento aí da multa rescisória e também o aumento do período do contrato. Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, divulgou a relação dos atletas convocados para as duas próximas rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo na América do Norte em 2026. A seleção brasileira, que nos dias 6 e 10 enfrenta o Equador, aqui no Brasil, e o Paraguai, no Defensores del Chaco, em Assunção. E 2 atletas do elenco do Flamengo foram chamados. Um, inclusive, causou surpresa. O atacante Pedro, que se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. Mesmo assim, até houve uma justificativa. O Rodrigo Caetano, que é o responsável pelas seleções na Confederação Brasileira de Futebol, justificou que há conversas constantes da comissão técnica da seleção com os respectivos clubes para saber justamente a condição dos atletas e que por isso, portanto, a seleção manteve a convocação de Pedro. O jogador se machucou, a expectativa é de 15 a 20 dias de recuperação.
Ou seja, ele que se machucou na partida de ida com o Bolívar, na semana passada, na quinta-feira retrasada, né, já passaram-se 8 dias, ou seja, teoricamente, né, já que, se eu não me engano, o grupo se apresenta no dia 2, né, para a partida diante do Equador, existe a possibilidade de ele já estar plenamente recuperado dessa lesão muscular, né? Gerson é outro jogador que também desperta preocupação, porque ele apresenta acentuado desgaste físico com a sequência de jogos pelo rubro-negro. Espero que ele não se machuque, né, na seleção, e nem o Pedro, né, que eles voltem na ponta dos cascos. E outra preocupação é que o jogo com o Paraguai acontece no dia 10 e o Flamengo no dia 12 entra em campo, quinta-feira, no Maracanã. É a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Bahia. E, logicamente, que são dois jogadores importantíssimos, titulares absolutos, né, do Flamengo. E tomara que haja tempo hábil para que eles consigam se recuperar, consigam descansar. A gente sabe que a logística não é complicada, né, da vinda de Assunção para o Rio de Janeiro, mas de qualquer forma, né, se eles jogarem, por exemplo, número acentuado de minutos, né, não haverá tempo suficiente para que eles possam se recuperar plenamente, ficarem plenamente à disposição do Flamengo para esse jogo, que será decisivo, estará valendo vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Mas e você? O que achou da convocação do Pedro? Deixe abaixo o seu comentário. E a do Gerson também. Quero que você comente. E o Flamengo, que está se movimentando no mercado, mais cedo aconteceu a coletiva de apresentação do atacante Michael, até agora o único reforço do Flamengo nessa janela de meio de ano, mas a situação pode ficar diferente nos próximos dias, já que o Flamengo acertou as bases salariais e o período de contrato com o atacante equatoriano Gonçalo Plata, o jogador do Al-Sadd do Catar, que quer jogar no futebol brasileiro, estava na mira do Corinthians, que não conseguiu chegar a um acordo com o clube Qatari. O Flamengo atravessou o Corinthians, o Vasco também tinha interesse na contratação do atleta, que atua como ponta direita, jogador que tem apenas 23 anos de idade, e, portanto, o Flamengo conseguiu chegar a esse entendimento. Vale destacar, o atleta foi oferecido pelo seu staff ao Flamengo, e se animou com os números que foram trazidos pelo departamento de scout e decidiu, portanto, abrir a negociação. Portanto, já está tudo definido. Salário, período de contrato, ele que assinaria até o final de 2028, bonificações por metas alcançadas, multa rescisória, e agora cabe ao Flamengo chegar a um acordo com o Al-Sadd. O Flamengo fez uma primeira proposta, segundo o portal Globoesporte.com, de 3.700.000 euros por 30% dos direitos econômicos do atleta. Seria uma espécie de empréstimo com obrigação de compra progressiva dos direitos econômicos com o desenvolver das metas que estariam estabelecidas neste contrato a serem alcançadas pelo jogador. Metas esportivas individuais e coletivas. E o Flamengo, portanto, gradativamente iria adquirindo mais percentuais do jogador até completar os 100%. O Flamengo ainda negocia, não é uma situação fácil com o Al-Sadd, os catares costumam ser muito difíceis na negociação, mas acredita-se que já na próxima semana poderemos ter alguma novidade. Inclusive, a meta do Flamengo é já ter o jogador inscrito e com o nome publicado no boletim informativo diário da CBF para enfrentar o Bahia na partida de ida, na próxima semana, na próxima quarta-feira, na Arena Fonte Nova, às 9h30 da noite, para que se tenha uma ideia de quanto esta negociação está avançada. E neste fim de ano poderemos ter o fechamento do negócio. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, já em São Paulo, a caminho do Rio de Janeiro. Este é o Mengão.